Amém. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa, não a noiva, a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nosso poderoso Deus. Nós, com o nosso coração quedado diante de Ti, nós agradecemos por essa palavra, por testificar, Senhor, que Tu continuas sendo o mesmo, que a Tua palavra não pode mentir em nenhum dos seus parágrafos, versículos, que nenhuma vírgula na Bíblia está posicionada de maneira errada. E nós cremos, Senhor, em tudo que a palavra diz. Nós cremos, Senhor, que tudo que Tu fazes é perfeito. E ainda que nós sejamos infiéis, Tu permaneces fiel. Tu não podes negar a Ti mesmo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar. Primeiramente, meu bom dia aos irmãos. Eu espero que nessa manhã nós possamos receber de Deus o alimento provido para esse momento, para essa hora. Eu quero, se for a vontade de Deus, seguir em algumas coisas dentro da mensagem e relembrar da nossa reunião que tivemos ali em Benevides. Irmãos, qualquer doutrina que é edificada dentro da mensagem, ela tem que estar prenunciada na Bíblia. Amém? Por isso, o William Branham pregou certas mensagens como levantando antes da abertura dos selos e tirando da história. Uma das últimas mensagens que ele pregou foi eventos modernos esclarecidos por profecia. Ou seja, se tem algum evento na nossa era, tira essa Bíblia. Se tem algum evento na nossa era que verdadeiramente nós precisamos saber, ele tem que estar nas páginas da Bíblia. Então você, eu, nenhum de nós pode receber qualquer doutrina que seja a parte da Bíblia. O nosso profeta, William Marion Branham, ele diz que qualquer doutrina que é edificada, ela tem que ser 100% palavra, ou então ela não é verdadeira. Qualquer doutrina que é trazida ao conhecimento da igreja, o profeta diz, eu preguei aqui, eu lembro ainda, não lembro a mensagem na qual eu li, mas ele diz que o pastor, ele tem a obrigação de ser desconfiado. Amém? E ele tem a obrigação de arguir Deus para saber se aquilo que o seu povo está verdadeiramente recebendo é revelação de Deus, ou se é o intelecto e o entendimento do homem. Porque
nós não podemos receber nada que não seja a palavra. A igreja hoje, ela é uma parte de Deus. Ela é a esposa do Cordeiro. E a Bíblia, ela nos é bem clara que tudo aquilo que o homem acrescentar, isso sim, faz com que as pragas caiam sobre ele. Amém? Aquilo que o homem tira da palavra, faz com que a sua parte na cidade santa, a sua parte da árvore da vida, que diz a Bíblia que no milênio, a árvore da vida será remédio para as nações, as suas folhas, ou seja, o seu companheirismo. Então, tudo que nós pregamos tem que ser estritamente a palavra. Porque qualquer coisa que nós interpretemos, qualquer parágrafo, qualquer versículo da Bíblia que seja posicionado de uma maneira errada, pode custar, irmão, o bem mais precioso que você tem, a sua vida eterna. E é aqui aonde muitas pessoas não observam o que a mensagem verdadeiramente é. Nós não podemos tolir ninguém de pregar nada. Eu não posso chegar e questionar e fazer uma plenária e chamar o pastor A, B, C ou D e dizer, olha, você não deve pregar sobre isso, você não deve ensinar isso. William Branham disse no primeiro selo 28 que você tem o direito, um pastor, um ministro, ele tem o direito de ensinar qualquer coisa que no ponto de vista dele seja correto. Ele disse, eu vou deixar cair uma coisinha aqui. Todo homem tem direito de pregar o que é a sua convicção. Mas o teu direito termina aonde começa o meu. E aonde termina o teu direito e o meu começa, é porque eu não sou obrigado a crer em tudo que é ensinado. Até porque nós somos ministérios com pastores com ministérios locais. Nós não somos um ministério separado da mensagem. Toda vez que alguém pergunta, essa igreja de vocês ela é nova, ela é assim, eu digo não, essa igreja, essa mensagem é a mais antiga que existe. Ela existe desde antes da fundação do mundo. Amém. Mas tem muitas igrejas? Digo, em todo mundo tem. Mas nós somos ministérios locais. Em cada parte do mundo que você for, o que o nosso profeta William Marion Branham ensinou é que cada pastor, ele tem que ter a sua experiência para poder, ele, através da palavra de Deus, engravidar a igreja que ele é pastor. Porque tem que ser o gen de Deus, não pode ser o gen do homem. E é aí onde nós encontramos os nossos problemas hoje. Porque cada pregador, irmãos, eles começam muito bem. Eles começam dando o melhor de si. Começa-se um ministério da maneira mais humilde que se pode ser. Mas de acordo que o ministério vai crescendo, de acordo que a igreja vai aumentando, muitos de nós não conseguem se manter na humildade a qual foi chamado. Porque Deus, quando Ele chama o homem para ser humilde, Ele chama o homem para se posicionar ao lado da palavra, Ele chama o homem para se posicionar diante de Deus, e quando Ele chama esse homem para se posicionar, Ele quer que o homem continue na verdade. Ele quer que o homem permaneça caminhando, sendo o mesmo, humilde, colocando Deus em primeiro lugar. Lembrando que a palavra só é que é verdadeira e que o homem verdadeiramente ele é falho. Em algumas mensagens o profeta ele chega a dizer que o homem, para começar, ele é uma falha total. Não há nada de bom no homem.
No 7º selo, ele chegou a dizer, no 184, ele disse: nunca diga obrigado a ninguém, ou seja, nunca se sinta obrigado, porque eu venho aqui e trago uma mensagem, você sentir-se obrigado a permanecer nesse ministério, por mais que eu saia da palavra, então você tem que ficar aqui. Não, você é livre. Deus chamou você para a mensagem. Deus não chamou você para essa igreja. Deus chamou você através da eleição. E a eleição leva você a receber a plenitude da palavra. A plenitude do Espírito Santo desce sobre o adorador. E então, quando a plenitude do Espírito desce sobre o adorador, nada, ele não tem umbigo preso em nenhuma denominação, em nenhum sistema. Ele não tem umbigo preso em nada, porque ele recebeu uma vida diferente. Ele recebeu uma vida nova, uma vida transformada. Ele já não é mais o mesmo. Eu acho interessante que os pastores que defendem certas doutrinas, eles dizem tanto que não tem umbigo preso com ninguém e pregam a mensagem de um homem só. E ainda dizem que se você não crer daquela maneira, então a praga vai cair sobre a sua igreja, as pessoas vão te deixar. Esses que dizem isso perderam membros para a mensagem do homem só. Eles crendo nisso, vários membros os abandonaram. Tem pastor que estava lá, bravo, gritando, vociferando, perdeu quase toda a igreja. Recebeu a revelação numa madrugada, ninguém voltou para congregar com ele. Tem 2 famílias na igreja só, agora, no campo dele, onde ele mora. Aonde ele mora, só tem 2 famílias. Aí você observa, irmão, será que essas pessoas não têm observado que a praga tem caído? O filho já andava roubando. E coisas assim. Será que a pessoa não está vendo que a praga está caindo verdadeiramente? Será que o homem não consegue observar que a praga do nosso dia é cegueira? Será que as pessoas não conseguem ver que o que verdadeiramente Deus tem nos colocado é para que nós possamos arrebanhar a igreja, é a palavra pura, e quando a palavra não é pura, aí a pessoa tem o direito de abandonar aquele ministério? Se ele tem toda essa revelação, se esses homens têm toda essa revelação, por que suas igrejas o abandonam? Se eles estão todos no mesmo ensinamento, então por que eles buscam um homem mais sábio? Um homem que só ele é o pastor da nação? Só ele é o pastor da noiva? Irmãos, eu quero deixar uma coisa clara aqui. Eu não prego contra isso. Não é porque eu quero pregar contra isso. Eu queria que você lesse a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, lesse todas as mensagens que você tem na sua casa, e fosse e visse e me mostrasse um versículo na Bíblia que apontasse mais um mensageiro depois da meia-noite. Amém? Eu gostaria que alguém me apontasse um parágrafo da mensagem que apontasse que Deus teria um outro mensageiro. Quando William Branham disse que haveria um só mensageiro, profeta maior, com dom de profecia. É isso? Com ofício profético. Esse ofício dele, profético, lhe faria os dois ministérios, mensageiro e profeta, embutidos em um só. Esse homem teria a revelação de Deus, a qual traria a mensagem e tornaria a igreja a noiva da palavra pura. A noiva sem nenhuma interpretação. A noiva não tendo um busto a mais, nem um busto a menos. A noiva pura, completa. Porque o ministério, ele não chegou à perfeição com CDs. O ministério chegou à perfeição quando reproduziu Cristo novamente no natural, entre os homens, em carne humana.
Foi aí que o ministério chegou à perfeição. Pessoas estavam com essa mensagem desde 93 até 20 anos cego. E só foi revelado, meu amado irmão, só foi revelado quando escutou os selos. Irmão Brana, quando escutou, perdão, os CDs, não os selos. Só foi revelado quando escutou os CDs. Não tem unção mais na mensagem? Será que foi isso que o pregador tentou passar lá atrás, quando ele disse que a luz da mensagem acabou? Foi isso que eles captaram? Foi isso que eles sentiram? Foi isso que eles receberam para eles quando foi pregado que a luz da mensagem acabou? Homens que hoje jogam a mensagem ferozmente no púlpito e dizem que aqui não tem mais alimento e que o único alimento está no CD, que é o evangelismo da noiva hoje. E ainda dizem, se vocês não quiserem os CDs, mandem para nós. Irmãos, a cegueira desses irmãos, a mentira desses irmãos, dizendo que eles têm companheirismo com todo mundo, dizendo que eles vão em todas as igrejas, que eles são sinceros, que eles fazem isso, que eles fazem aquilo. Isso é mentira. Quantos já vieram aqui conosco? Quantos foram na 2 de junho? Quantos foram por onde nós passamos? Sempre convidamos, sempre fomos em suas igrejas. E nunca tiveram companheirismo conosco. Exceto alguns, uns 2. Cujo um desses 2 hoje também está contra nós. Um pastor sem igreja está contra nós. Aí você toma, meu precioso irmão, minha preciosa irmã, tenta se dizer hoje que Deus, Ele está num homem só, que um só pastor é o grande mensageiro desse dia, que as suas mensagens é toda a inspiração que se deve ter para posicionar a noiva. Aí eu tomaria as palavras do pastor, que infelizmente parece que ainda está em cima do muro. Quem aperfeiçoa a noiva? Aí a pessoa diz, é o Espírito Santo. É verdade, é o Espírito Santo que aperfeiçoa a noiva. Mas através de quem? Através do ministério profético da pedra de coroa. Através dos mistérios que foram revelados no entardecer, esse ministério da pedra de coroa, ele aperfeiçoa a igreja para que ela possa continuar sua caminhada. E é isso que não se tem observado, é isso que não se tem entendido. A igreja hoje, ela marcha triunfante como um exército vencedor, porque ela recebeu a revelação. Porque senão nós estávamos perdendo o nosso tempo. Nós estávamos perdendo o nosso tempo. Você mesmo escutando um CD ou um MP3 ou o que quer que seja, se Deus não te revelar, o homem não te revela nada. Eu posso pregar aqui horas e horas e isso nunca vai produzir revelação dentro do seu coração. Amém? Eu creio que Deus, Ele toma a sua palavra e Ele toma um homem da hora. Eu creio nisso. Eu creio que quando Deus ele faz uma chamada ministerial, Ele prepara todas as coisas. Quando Deus faz uma chamada ministerial, Ele torna essa chamada perfeita. O profeta, ele nos colocou de uma maneira que possa, cada um de nós, saber o momento em que nós estamos vivendo. Eu não sei se os irmãos lembram, mas na mensagem O Desvelar de Deus, na mensagem O Poderoso Deus Desvelado perante nós, William Branham fala que quando a gente toma a Escritura, quando Jesus morreu no Calvário, Jesus morrendo no Calvário, o que ele estava fazendo? Ele estava abrindo
destruindo completamente o propiciatório, e Deus que estava ali morrendo na cruz, para que todos pudessem ver. O véu do templo se rasgou para que as pessoas pudessem ver Deus pendurado numa cruz, Deus morrendo pela raça humana, Deus morrendo pelos seus adoradores. Amém? Aí ele cita que lá atrás, no Antigo Testamento, irmão, era morte um homem entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Até mesmo um sacerdote que entrasse no lugar santíssimo, ele teria que morrer. Ele não poderia entrar sem que ele entrasse limpo. Ele tinha que se banhar lá naquela banheirazinha, naquela bacia. Ele se lavava ali. Ele se preparava. Ele tinha que entrar ali com um sinozinho. Porque se ele entrasse em pecado, aquele homem morreria instantaneamente. E você sabe o que acontecia? Aqueles homens entravam, aqui diz lá em Hebreus, que aqueles homens, eles entravam com uma bacia de sangue uma vez por ano para comemorar os seus pecados. Aí Jesus Cristo veio, teve um ministério de 3 anos e meses, pregou a sua mensagem, foi assassinado, morreu. Quando ele estava morrendo, que ele diz: Tetelestai, está tudo consumado. Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. Dá um grande terremoto, o dia fica escuro, às 3 horas da tarde, o dia escurece, ou ao meio-dia, o dia escurece até 3 horas da tarde. E de repente, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Diz o profeta William Marion Branham que aquilo ali foi a mão de Deus, não foi a mão do homem rasgando de baixo para cima, mas foi a mão de Deus rasgando de alto a baixo o véu do templo, para que os adoradores pudessem ver o propiciatório aberto, para que eles pudessem ver que Deus estava velado num ser humano, que Deus estava morrendo na cruz, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. E quando Ele faz isso, você sabe o que acontece? Irmão, então é feito um caminho pelo sangue de Jesus Cristo até o Santo dos Santos. E o que era um pecado lá atrás, entrar no lugar santíssimo. O que era um pecado lá atrás, um homem, uma mulher, um adorador qualquer, não uma pessoa qualquer, um adorador qualquer, entrar no Santo dos Santos. Agora aquele que não entra no Santo dos Santos, esse é digno de morte. Isso, diz o irmão Branham, isso não é só para o pastor, é para todo adorador hoje. Você tem que entrar atrás do véu, entrar no Santo dos Santos. Você tem que receber a revelação, comer da panela dourada de Deus. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que não existe essa história de um homem só. Que não existe um homem fora do mensageiro, a igreja de Laodiceia. Nós não temos base nos quadros. Não temos base nos quadros. Não temos base nisto. Não temos base na escritura. Não temos base na mensagem. E quando Deus quis se revelar, William Branham disse: nós agora o temos em poder. Nós os temos em profecia, nós o temos de todas as formas que deveríamos ter, até mais do que deveríamos ter. Nós os temos numa fotografia, provando que Ele é o mesmo, provando que a sua palavra é a verdade, provando que homem nenhum pode tomar o seu lugar, provando que homem nenhum nunca fará nada da maneira que o ser humano entende a Bíblia. Oh, glória! As pessoas não têm entendido a mensagem, como em todas as eras, irmãos. Como o irmão Branham fala lá na mensagem. Oh, aleluia! O irmão Branham fala na mensagem: qual é a atração sobre a montanha?
O povo não tinha entendido esse sinal aqui. A ciência de Tucson, a ciência do mundo todo, os jornais, os grandes cientistas estavam estudando isso, estavam escrevendo livros, estavam inventando algo sobre isso aqui. Aí você sabe o que hoje é dito? Que o pastor fulano, que eu não vou mais citar o nome, que o pastor fulano é o profeta de William Branham no Brasil. Outros vêm e dizem que o pastor fulano, ele é Elohim para a noiva hoje. Deus é perfeito em 3. Deus não é perfeito em 4. 4 é número de mundanismo. 4 é número do homem. Oh, irmãos, é aqui que eu não posso concordar com um homem. Você também não é obrigado a concordar comigo. Você é obrigado a concordar com a Escritura. O homem tem o direito de pregar o que é a sua convicção. Amém? Mas nós não somos obrigados a receber isso como uma revelação. Porque aconteceu assim com Eva. Eva engravidou da serpente. Chegou, teve um ato de adultério. E quando ela engravidou da serpente, ela chegou diante de Deus, diante do seu marido, e disse: recebi do Senhor um varão. Querendo dizer que o filho que ela ia ter era, diz o irmão Branham, vindo de Deus. Aí o profeta diz: Deus não aceita revelação extra na sua palavra. Deus não está obrigado. A revelação, ela vem no tempo certo. A revelação, ela não vem fora. Ela não vem fora de tempo. Ela não se adianta, ela não se atrasa. Ela vem no exato momento. Você pode tentar receber revelação dia após dia. Mas, se isso não vem com o assim diz o Senhor, então isso não é correto. Preste atenção para cá. Será que não vai levantar ninguém para colocar esse menino em ordem? Amém? Então, se a revelação ela não vem de Deus, então o que é que acontece? É o entendimento do homem. E é aqui, meus amados irmãos, onde entra o problema. Jesus Cristo não deixou nenhuma escritura. O tipo que ele apontou foi lá para o... Coloque só esse aqui, irmão Roberto. Deixa só esse aqui. Põe uma cadeira lá para o irmão e deixa sentado aqui. A gente perde até a linha. Veja. Então, o profeta, a Bíblia, Jesus, perdão, melhor dizendo, ele não deixou nenhuma outra coisa escrita. Ele disse em São Lucas, capítulo 17, versículo 30, que o Filho do Homem se manifestaria novamente. Nós sabemos que o Filho do Homem teve 2 vindas. Uma lá em Jerusalém e outra aqui no entardecer. Não fala de mais nada. Para nós crermos em qualquer doutrina, tinha que ter um versículo onde Jesus dissesse. Amém? Tinha que ter um tipo. Nós sabemos que Malaquias 4 é o grão perfeito. Você sabe o que é dito hoje? Que o pastor fulano é o grão que amadurece. E o profeta William Marion Branham diz que o grão é o ministério de Malaquias 4. Inclusive está na mensagem os ungidos dos últimos dias. Está na mensagem a obra-prima e outras mensagens posicionadas dessa maneirazinha. Ele diz que não foi, que Lutero não foi o grão. Ele diz que Wesley não foi o grão. Ele diz que os pentecostais não foram o grão. Mas o grão perfeito veio em Malaquias 4, a restauração. Ah, mas o povo passou cego 40 anos, prenderam o Espírito Santo.
veja só, ele não estava preso, ele estava em cadeia de circunstâncias. Amém? Você sabe o que é cadeia de circunstâncias? Eu já expliquei, né? Aí nós damos graças a Deus, Deus levantou o pastor A, o pastor B, o pastor C. Amém? Mas isso não torna o pastor nem um homem melhor do que nós. Isso não torna ele maior do que nós. Isso não o torna melhor, mais sábio, mais ungido. Não, a unção, ela tem que ser a mesma que estava sobre o William Branham. Ela tem que descer sobre a igreja. Ela tem que estar sobre o quíntuplo de Efésios. E quando essa unção ela está sobre o quíntuplo de Efésios, o quíntuplo de Efésios, ele traz essa unção sobre a igreja. Para que ela possa profetizar. E diz o profeta que a esposa só fala o que o esposo fala. Quem é o esposo dessas igrejas? É o William Branham? Ou é um homem só? Eu já expliquei que um homem só é aquele que pega, interpreta a escritura, Deus o deixa só, ele continua prosperando. A igreja continua crescendo. A inspiração desce com mais intensidade. Mas aí está só. Amém? Mas Jesus disse, não temais, ó pequeno rebanho. Foi do agrado do Pai dar-vos o Espírito. Oh, veja. Parágrafo 100, na página 19. Parágrafo 104 da mensagem O Desvelar de Deus. Irmãos, a gente tem que provar a mensagem assim. Não é mostrar um parágrafo isolado. Você lembra? O pastor Rubens falou boas coisas lá. Amém. Falou boas coisas. Coisas que eu já preguei aqui, inclusive. Que você não tem que ler um parágrafo aqui e já ter o seu tudo aqui, o seu absoluto nesse parágrafo. Você lê os parágrafos antes, você lê os parágrafos depois. Isso nós já ensinamos aqui. Você lê um versículo na Bíblia, você lê o que falava antes, você vê o que fala depois. Aí você ainda vai orar para que aquilo seja revelado a você. Porque tem coisas que mesmo você lendo, você não consegue discernir. Quantos irmãos aqui já leram N mensagens? E quando chega aqui no púlpito, Deus abre o entendimento. Deus traz isso aqui através da pregação, do ensinamento. E aí você chega e diz, ô pastor, eu já tinha passado por isso. E graças a Deus, eu tive meu entendimento aberto. Aí você diz assim, obrigado pastor? Não, você diz obrigado Senhor. Amém? Não é o pastor que abre teu entendimento. O pastor traz a mensagem, mas Deus, com a sua unção, penetra no seu coração e revela a sua palavra a você. E é aqui aonde nós precisamos observar. Veja só, irmãos. Parágrafo 104. Deus velado na forma de um homem se escondia da vista deles. Eles puderam ver somente o homem, porém, aqueles predestinados viram a Deus. Você vê Deus hoje? Não, você vê Deus lá atrás. William Branham diz, quando você quiser saber o que é revelação, você não olha agora, você olha lá atrás. Amém? Está na mensagem na mensagem A Festa das Trombetas, 196, se não me falha a memória. Aí ele continua. Um via o homem, o outro via a Deus. Aí as pessoas podem aplicar esse parágrafo para nós. Eles podem dizer como eles estão dizendo. Estão dizendo que nós olhamos um homem, o pastor fulano, e eles veem a Deus, o pastor fulano. Eles não estão olhando nem para a mensagem, estão olhando para o homem mesmo. Mas veja só o que o profeta da noiva diz, da esposa diz. Um via um homem, o outro via a Deus, vê? E era Deus velado em um ser humano, fazendo ambos correto, mas sua fé naquilo que você não vê. Amém? Mas é a sua fé naquilo que você não vê. Você crê de qualquer maneira. Deus velado em um ser humano.
Ele estava naquela carne. Aquela carne era o seu véu. O véu se rasgou. Amém? Para que Deus pudesse ser manifesto. Amém? Jesus teve que ser rasgado no Calvário para que você pudesse ver. Veja que ele não está falando desse homem aqui. Do homem, você. Da mulher, você. Veja de quem ele está falando. Porque quando se interpreta um pedacinho da palavra e desloca isso que estava dito de Jesus e eu coloco sobre mim, irmão, eu estou tirando você do caminho. Um pequeno desvio da palavra é um passo fora de Cristo. Veja, no Velho Testamento, Deus estava escondido quando ele estava sobre o seu propiciatório. Amém? Sobre o propiciatório por meio de um véu. No Velho Testamento, Deus estava em seu templo. Porém, as pessoas entravam e adoravam assim. Porém, lembre-se, havia um véu. Amém? Que escondia Deus. Eles sabiam que Deus estava ali e eles não o podiam ver. Aquele era a coluna de fogo. Nunca mais apareceu ali, você notou? Não houve nenhuma vez na Escritura, desde o tempo em que aquela coluna de fogo entrara de trás daquele véu, que ela tenha alguma vez se mostrado novamente, até que veio Jesus, até que ela veio. De Jesus, Cristo, Deus estava velado. Amém? Ela nunca mais se manifestou no Antigo Testamento. Depois que ela entrou naquele templo, então nunca mais ela apareceu. Ela estava atrás do véu. Amém? Ela estava sobre o propiciatório. Ela é aquela mesma nuvem que entrou no templo, que deixou os sacerdotes bêbados. Ela foi essa unção, essa coluna de fogo, era a palavra manifestada naquele dia. E quando ele se achava na terra, ele disse: eu venho de Deus e vou para Deus. Então Paulo, após a sua morte, sepultamento e ressurreição, a caminho de Damasco, lá estava aquela coluna de fogo de novo. O que estava ela para fora da parte de trás do véu. Amém? Glória a Deus. Ele estava por trás do véu. Agora, ele estava de trás do quê? Do véu de carne. Veja. Peles de texugo de trás do véu. E quando aquele véu se rasgou no dia da crucificação, o véu em que ele estava envolvido se rasgou no dia da crucificação, o propiciatório inteiro ficou à vista. Lembre-se, aquele que tira uma só palavra, aquele que acrescenta, Jesus mesmo diz que aquele que ensinar um só versículo da Bíblia errado para a sua igreja, esse está em maus lençóis, poderíamos dizer. Posto que o menor dos mandamentos que seja ser ensinado errado. Imagina hoje que é ensinado mulher pregadora, que é ensinado mulher a usar calça comprida, que é ensinado mulher a cortar cabelo, pintura, tudo isso que é ensinado hoje. Ô irmãos, se tudo isso, se Deus não trouxer essa geração de adoradores a um julgamento, então ele tem que levantar Sodoma e Gomorra e pedir perdão para eles. Porque eles não eram tão piores do que esse povo hoje. Veja só. Ele estava por detrás do véu. Amém? O propiciatório ficou bem inteiro à vista. Agora, os judeus não podiam compreender como que Deus podia ter misericórdia de gente pecadora, corrompida, como nós somos. Mas eles não podiam ver que este, com letra maiúscula, que estava concedendo misericórdia, porque ele estava escondido, ele estava atrás do propiciatório, do lado de dentro,
com peles de texugo dependuradas, cobrindo. Amém? Antes, é isso aqui que eu quero trazer para vocês. Antes, se algum homem entrasse detrás daquele véu, era morte instantânea. Amém? Qualquer adorador, irmão, ele poderia fazer parte do pacto, ele poderia ser circuncidado, ele poderia conhecer toda a Torá, ele poderia conhecer todas as leis, todos os mandamentos. Mas se ele entrasse atrás daquele véu, era morte instantânea. Irmão, nós temos menção na Bíblia de um rei chamado Uzias. Ele nem mesmo entrou atrás do véu. Vocês lembram disso? Ele nem entrou atrás do véu. Ele só achou que ele tinha o direito de queimar incenso. Os sacerdotes, 80 sacerdotes chegaram com ele e disseram: ó rei, você é um bom rei, você fez muitas coisas, mas você não tem o direito de fazer isso. Eu posso, porque eu sou o homem só. O profeta chegou com ele e disse: não te é lícito fazer isso. Eu posso. Que ele entrou, diz a Bíblia, a lepra saiu-lhe a testa. E o que aconteceu? Ele morreu. Você sabe por quê? Porque ele não era comissionado para aquilo. Imagina um homem que toma a Escritura hoje e faz dela o que ele bem entende. Você toma Ófine e Finéias, ou melhor, se não me engano foi Ófine e Finéias. Não é Ófine e Finéias. Você toma aqueles dois que pegaram, estavam levando a arca de Deus, levando de volta para Davi. Estavam com os filhos teus, eles foram buscar a arca. Davi sentiu inspiração e pensava que ele tinha tudo. E quando ele chega ali, a arca vai escorregando, eles põem as mãos em cima. Eu sempre esqueço o nome desses dois. Aiô e o outro não lembro. Aí eles colocaram as mãos sobre a arca. Eles morreram na hora. Porque a arca era para ser levada aqui em cima do ombro por sacerdotes. Amém? É isso que o irmão Brana diz que a arca é o tipo da palavra. E é isso que hoje nós não entendemos. Quando o homem puxa a glória para si, ele morre comido de bicho. Não foi assim com aquele rei? Herodes? Foi Herodes? Que morreu comido de bichos, porque ao invés de dar glória a Deus, ele fez um grande discurso. Mas de repente, ao invés de dar glória a Deus, ele recebeu a glória para si. E os bichos começaram a corroer aquele homem. E ele morreu. Porque Deus, ele não dá a sua glória para homem nenhum. Eu sou Deus e não mudo, disse o Senhor. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca muda. Ele permanece fiel à sua palavra. Pode ser que eu não entenda, pode ser que você não entenda, mas irmão, irmã, quando Deus fala uma coisa, Ele vai cumprir aquilo. Não importa a maneira que Ele vai cumprir, mas Ele faz aquilo. Amém? Antes, 110. Antes, se algum homem entrasse detrás daquele véu, era morte instantânea. Amém? Nós vamos aprender uma lição aqui num minuto. Amém? Você quer aprender essa lição? Ou eu deixo para a noite? Você quer aprender a lição, né? Nós vamos aprender uma lição aqui num minuto. Veja, se você puder receber isso para andar detrás daquelas peles. Até mesmo um dos filhos do sacerdote tentou uma vez e morreu. Não vades de trás daquele véu. Era o mandamento lá atrás no Antigo Testamento. Amém? Eu quero que você entenda que era um mandamento. Hoje os pastores estão proibidos de ir além do véu. Pela mensagem
de um homem só. Ah, não, mas nós respeitamos o ministério. Qualquer ministério que desrespeita a Bíblia não merece respeito de vocês nem de Deus. Eu lembro que o irmão Roberto, da vez passada, com um bom espírito, irmão Roberto, ele disse: ah, pastor, poxa, nós queríamos que o senhor viesse aqui conosco. Irmão, eu vou mandar uns CDs para vocês. Ô irmão, será que não tem profeta em Israel? Será que não tem profeta nessa igreja? Será que não tem pregador nessa igreja? Eu estava dizendo agora nessa reunião que a culpa disso que acontece hoje foi nossa, pastores. Não é culpa do homem só, não. A culpa foi nossa, que nós, ao invés de estarmos posicionando a nossa igreja no ensinamento, trazendo eles a crerem em nós, não no homem, mas no pregador, no ministério, trazendo eles a mensagem, para que eles pudessem amar esse ministério e serem fiéis. O que é que nós estávamos fazendo? Ah, o povo precisa de uma doutrina. Tem dois intrigados ali, coloca um CD. Ah, tem uma irmãzinha ali fazendo tal coisa, coloca CD. Ah, tem um problema aqui, um ali, coloca CD. Aí você sabe o que foi acontecendo? A igreja começou a observar que aquele pastor não tinha luz para ensinar. A culpa foi só do homem? São os sacerdotes, irmãos, que levantam um bezerro de ouro, impulsionado por vocês, igreja. Amém? Ah, irmão, quando a gente fala isso, então os homens começam a observar que verdadeiramente eles fizeram isso. Amém? Veja. Então, o filho do sacerdote tentou fazê-lo uma vez e morreu. Não vades dentro daquele véu. O homem que fosse de trás. Por quê? Não havia nenhuma redenção ainda naquilo. Era potencialmente, era apenas potencial. E qualquer coisa potencial não é real ainda. Veja, apenas potencialmente era redenção. O pecado estava coberto, não omitido ou perdoado, ou, como é que chama? Justificado. Não estava ainda. Veja, o pecado estava coberto. Não estava omitido, cancelado, melhor dizendo. Não cancelado. Cancelado é separar e largar. De fato, o sangue de ovelhas e bodes não podiam fazer isso. Então Jeová estava escondido de trás de um véu. Agora, muito atrás deste véu, onde ele se escondia, em entrar nisso, um homem caía morto. E em tentar adentrá-lo, em tentar entrar atrás do véu, lá no Antigo Testamento, pelo mandamento, pela ordenança, não havia ainda um sacrifício perfeito. Amém? Então a pessoa caía morto. Morria instantaneamente. Porque a palavra de Deus ela não podia ser mudada. A sentença tinha sido dada. Porém, desde o Pentecostes, preste bem atenção nisso aqui, meu amado irmão, minha preciosa irmã. Porém, desde o Pentecostes, desde a crucificação, quando aquele véu se rasgou de alto a baixo para aquela geração, Jesus era esse Deus velado, aleluia. E quando ele morreu no Calvário, Deus enviou fogo e relâmpago e rasgou aquele véu de alto a baixo, para que o propiciatório inteiro estivesse bem à vista. Mas eles estavam cegos demais para verem isso, conforme Moisés disse. Aqui, aliás, Paulo disse, lendo de Moisés: quando é lido de Moisés, todavia, aquele véu ainda está posto sobre o coração deles. Oh, irmão, irmã, foi isso que os judeus fizeram quando o véu se rasgou. Trouxe Deus bem à vista, pendurado lá na cruz. Ele estava bem à vista, mas eles não podiam ver. Parece que o povo não pode ver hoje. Com toda essa luz que os selos trouxe sobre nós, com toda essa luz que os selos irradiaram sobre as pessoas, eles ainda não conseguem ver que não é o homem, é Deus. Amém? Veja,
Será possível que os gentios tenham feito a mesma coisa? Tenham sido cegados? Não possam ver? Não possam compreender? Ver. A palavra ver, do verbo enxergar. Ver não é simplesmente você poder olhar. Ver, no sentido literal da Bíblia, é você entender. Assim como crer é você entender. Porque muita gente olha na Escritura, mas não entende nada. Muita gente olha nos selos, mas não compreende nada. Mas quando você chega a ver com os olhos da fé, você entende, você crê, e a palavra se abre a você. Você não é mais o mesmo. Nada muda a sua fé. Pode vir todos os ventos de doutrina, irmão. Pode vir todas as mensagens interpretadas pelo homem, mas você está olhando além do véu. Antigamente, o véu era protegido. Agora o véu está aberto. Você está escondido atrás do véu de novo. Por quê? Porque você é a palavra desse dia. É a palavra que está escondida atrás do véu. Amém? Veja. Será possível que os gentios tenham feito a mesma coisa? Oh Deus! Quando eles têm tido as eras da igreja, o Filho de Deus, mas agora, quando esse véu destas denominações e coisas assim, este véu de tradições, o que nós temos desde o Pentecoste, quando as tradições da igreja se têm rasgado e as coisas que as pessoas disseram, os dias de milagre já passaram e essas coisas, Deus tem tirado o véu disso e trazido isso bem à vista. E estão prontos para crucificarem isso de novo. Eles não estão crucificando isso com a interpretação da mensagem, irmão? O ministério chegou à perfeição. O ministério chegou à perfeição. Reproduziu Cristo entre as pessoas. E até o finalzinho do ministério de Branham, Deus estava curando. Até o finalzinho do ministério de Branham, Deus estava trazendo profecias, estava trazendo línguas, estava trazendo tudo isso, porque tudo isso está na perfeição da igreja. Agora, tem a sua posição, está ordenado, está posto diante das pessoas, mas em ordem. Não é mais uma coisa de se levantar várias pessoas aqui, um falando em línguas, o outro falando também, e o outro. Não, isso tudo é em ordem. Nós não vamos fazer um culto para isso. Mas se isso vier num culto, isso não quer dizer que isso seja meninice. Que Deus fala da maneira que Ele quiser. Tem que ter intérprete. Amém? E como esses irmãos não têm isso, eles não sabem o que é isso. Esses são os verdadeiros bebês que não conhecem a mensagem. Se eles foram revelados por um CD, então eles não conhecem nada. Eles só conhecem a opinião do homem. Mas quem é revelado pela mensagem de Branham, eles conhecem tudo, a profundidade da mensagem. Que ele recebeu direto de Deus, foi o que Jesus disse, que chegaria o dia em que o povo seria ensinado por Deus novamente. Oh, irmãos, é nessas horas que nós temos as nossas dificuldades. Esses homens não conseguem crer nisso. Esses homens não conseguem entender isso. Eles não conseguem ver a hora que nós estamos vivendo. O tempo, a remissão do tempo. Eles não conseguem entender o plano de Deus para essa igreja nesse último dia. Amém? Você sabe o que eles fazem? Eles interpretam a Escritura. Eles tiram aqui, acrescentam ali. Logo a mensagem não é mais a mesma. O reavivamento declina e morre. Amém? Um avivamento ele dura 3 anos e meio só. Depois é mensagem de posicionamento. As pessoas estão dizendo que estão escutando os trovões. Todos esses 12 anos escutando trovão. Irmão, eu faço ideia como é que anda as igrejas desses homens que não pregam mais santidade, não pregam mais rudimento. Eles dizem que não pregam mais rudimento. O que não está acontecendo então?
Porque você não vai viver pregando rudimento, mas dentro de uma mensagem dessa entra as coisas. Porque Deus continua tangendo a sua igreja. Amém? Veja, os dias de milagres passaram em coisas. Deus tem tirado o véu disso e trazido isso bem à vista. E eles estão prontos para crucificarem isso de novo. Isso é bem exatamente igual. É ou não é? Quando o Pentecostes saiu, os batistas diziam: olha, isso aí não é de Deus, os dias de milagre passaram. Você não pode falar línguas, você não pode curar enfermos. Alguém chegou e disse para o irmão Branham: vem cá, o curador divino. Aí ele chamou e disse: você prega a salvação? Eu prego. Então vem cá, Salvador divino. Assim como você não é Salvador divino, eu não sou curador divino. Ô irmãos, William Branham, eles estavam vendo tudo aquilo, todos os sinais, todos os milagres. Mas eu posso dizer que o orifício desses aí é muito pequeno para passar esse cordão. Esse orifício desses não é fácil, não conseguem. Veja, deixa eu terminar aqui. Meu tempo já está terminado. O Deus desvelado, bem à vista, eles deveriam ter visto ali de pé. Todavia, ele era comum demais, ele era um homem simples, eles não podiam ver isso. Ali se achava um homem, bem, diziam eles, este sujeito, de que escola ele veio? Amém? De que escola ele veio? Mas lembre-se, quando aquela lança atingiu seu corpo, aquele espírito o deixou. Quando? Quando a lança atingiu seu corpo, quando ela penetrou seu coração, o espírito o deixou. O templo, os blocos de sacrifício viraram, o relâmpago correu por detrás do templo e rasgou o véu. Que foi isso? Ali estava o Deus deles pendurado no Calvário e eles estavam cegos demais para ver isso. Ele, trazido à plena vista, e ainda não veem isso. Ele, trazido à plena vista, e eles ainda não veem isso. Irmãos, se as pessoas não conseguem entender isso hoje, não conseguem entender mais nada. Amém? Eles estão cegados, Deus velado em um ser humano. Amém? Vocês lembram? Ele retornou então para Paulo depois disso, para Pedro na prisão como uma coluna de fogo. Lembrem-se. Vocês se lembram disso? Mas nos últimos dias ele deve retornar novamente, mas uma coluna de fogo deve voltar de novo para manifestar o Filho do Homem. Veja, para mostrar a palavra à luz. As tradições que têm existido serão eliminadas. Não há nada que vá incomodar isso. Vai ser feito. De qualquer modo, Deus simplesmente derrubará essas denominações e tradições. Amém? Veja, isso aqui, nós podemos fazer tudo isso e crer, continuar crendo. Com que classe de espírito ele dará um jeito a isso? Como ele fez no início. Veja, o que ele fez nos dias de Elias, o que ele fez no dia de João. Não penseis em dizer de vós mesmos que tendes por pai Abraão, porque até destas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Estão vendo? Não vá pensar, porque eu pertenço a isto ou aquilo. Está vendo? Deus rasgando o véu. Veja, isso mostra quem ele é. Veja, observe o véu quando rasga aqui. Agora, nós descobrimos agora que o véu se rasga. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos. Consagra nossas vidas para poder receber tua palavra.
que esse véu que tem sido rasgado possa, ó Deus, abrir um caminho para nós. Muito obrigado, ó Deus, por tua palavra, que nós possamos receber isso como uma revelação, não como um conhecimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus.